A paz do Senhor, juniores, nossos heróis da fé. Tudo bem com vocês? Que bom. O tio está feliz de mais uma vez estar com vocês aqui. Mais um domingo de EBD. Como a tia Andréia, juntamente com a tia Chinise, já tem se esforçado bastante para com vocês, para estar passando a lição, estar passando as aulas de vocês, os ensinamentos. Por mais que a igreja ela abriu por umas 2 semanas, mas já fechou novamente, nós não podemos nos ver na igreja, mas que nesse momento nós podemos compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. Nós sabemos que o tempo é muito pouco, esse tempo que nós estamos juntos, mas que nós viemos poder compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. O tio pede para cada um de vocês neste momento que venham estar acompanhando a aula, do começo até o fim. E o tio, como de costume da tia Andréia, da tia Chinise, que o tio quer lançar um desafio para vocês. Para que hoje, até meia-noite, vocês possam estar lançando um áudio aqui no grupo, falando sobre um bom testemunho que vocês deram. Alguma coisa que vocês fizeram de bom. Alguma coisa que fizeram vocês refletir e que talvez alguém elogiou vocês, quem sabe um perdão que vocês liberaram, algum bom testemunho, porque a nossa lição de hoje vai falar sobre bom testemunho, né? Então que esse desafio venha a ser até meia-noite de hoje, vocês estejam falando. Todos que assistirem a aula, lembrem da vida de vocês, um bom testemunho que vocês deram. Adolescentes, juniores, nossas crianças, né? A lição que nós vamos estar estudando hoje é a lição de número 12, e o título da nossa lição é... Isso, uma casa de fazer discípulos, né? Uma casa de fazer discípulos. O tio fez aqui, desenhou uma casa, a portinha, as janelinhas, né? O tio desenhou uma casa de se fazer discípulos. Mas aonde que é que nós aprendemos a palavra de Deus? Aonde que é a casa de fazer discípulos? É a... Isso, muito bem. A casa de se fazer discípulo é a igreja, né? Então, o título da nossa lição, uma casa de fazer discípulos. E aonde que é essa casa? É a igreja, onde Jesus usa os pregadores, né? Onde nós temos comunhão com os irmãos, onde nós ouvimos louvores, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Então a casa de fazer discípulo é a... Isso, muito bem, é a igreja. Igreja é a casa de se fazer discípulo, né? O tio quer passar aqui o nosso memorizando. Está aqui, ó. Nosso memorizando, então. Todos vamos ler junto. Então, Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, né? Aonde está escrito? Isso, João 8:31, né? Como que é o nosso memorizando, então? Todo mundo junto. Então, isso. Onde está escrito? Isso, João 8:31, né? Então Jesus disse para os discípulos, né? Para aqueles que creram nele: se continuarem obedecendo aos meus mandamentos, serão de fato aos meus discípulos, né? Isso é uma palavra que serve para todos nós, né? Obedecer aos mandamentos de Jesus, né? Todo mundo em casa, mas todo mundo obediente aos mandamentos de Jesus. O tio vai estar aqui com a lição aqui, e o tio vai estar passando para vocês o nosso para meditar. Juniores, importante que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Todo mundo com a Bíblia na mão? Deixa eu ver. Bíblias? Isso, Bíblias. Vamos todo mundo acompanhar na Bíblia o nosso nosso para meditar, né? O nosso primeiro, segunda-feira, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 1. Vamos lá, vamos procurar na Bíblia. Mateus, tio tá com a Bíblia, vamos procurar na Bíblia. Mateus capítulo 5, esse é fácil, hein? Primeiro livro do Novo Testamento, hein? Mateus capítulo 5, versículo de número 1, né? Que diz assim, ó. Você já achou aqui. Acompanha vocês em casa também. Vendo as multidões, subiu
a um monte e assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos, né? Jesus, vendo as multidões, Jesus se assentou para ensinar os ensinamentos de Deus Pai, do Pai, e os discípulos se aproximaram dele, né? Os discípulos sempre próximo de Jesus, né? Sempre próximo para aprender com Jesus. Terça-feira, Mateus 5:19, isso, tá aqui ainda, ó. Na mesma folha agora, Mateus capítulo 5, versículo 19. Qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir será chamado o grande no reino dos céus. O que cumprir e os ensinar, né? Vocês veem o importante da palavra de Deus. Foi tão importante, mas tão importante a palavra de Deus, que o Deus Filho deixou toda a sua glória e veio aqui na terra, juntamente conosco, para ensinar a palavra de Deus, né? Então, aquele que ensinar certinho e cumprir, fazer todos os mandamentos, será chamado o grande no reino dos céus, né? Mas aquele que não cumprir a palavra de Deus e não ensinar certinho, e não viver certinho, será chamado o menor no reino dos céus. Você quer ser chamado menor ou maior? Tá certo que toda a glória é de Deus, mas você ensinando certinho e vivendo certinho a palavra de Deus, ó, você será chamado o maior por Deus. Imagine que bênção, que glória, ser chamado o maior por Deus, né? Deus irá te elogiar perante os anjos, né? Perante todo o exército celestial. Você será elogiado. Glória a Deus, né, adolescente? Né, juniores? Meus queridos juniores, nossos heróis da fé, né? Continuando nossa lição aqui, quarta-feira. Marcos capítulo 4, versículo 1. Marcos capítulo 4, versículo 1. O tio tá achando aqui, ó. Marcos capítulo 4. Que diz assim. Marcos capítulo 4, versículo 1. Acompanhe na Bíblia. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava à terra, à beira do mar, na praia. Vocês veem que Jesus ele começou a ensinar, ele entrou no barquinho e foi indo. E a multidão ficou toda na praia, ouvindo Jesus falar. Que bom ouvir Jesus falar, né, adolescente? Jesus está falando, que bom ouvir Jesus falar. Todo mundo parou ali na beira da praia para ouvir Jesus falar. Glória a Deus quando Deus fala conosco, né? Quando Deus nos corrige, quando Deus vem falar conosco. Muito bom ouvir a voz do Senhor. Você tem experiência nisso, né? Quando Deus falou com você. Nós já falamos, Deus fala de diversas maneiras, né? Com certeza você tem muita experiência das maneiras que Deus falou com você, Deus corrigiu, Deus falou para abençoar você. Com certeza você já recebeu muitas bênçãos do Senhor, né? Que bom, né? Deve ter muito testemunho para contar nessa tempo que está em casa, né? Juntamente com a família. Quinta-feira. Quinta-feira, João, capítulo 7, versículo 14. Que vai nos dizer assim, ó, João, capítulo 7, versículo 14. O tio tá lendo na Bíblia, o tio quer que vocês acompanhem na Bíblia. O tio está com saudade de todos vocês, tá bom? Estando a festa pelo meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Imagine, a festa estava pelo meio, estava todo mundo festando, todo mundo se alegrando. Jesus parou, opa, vou subir ao templo, é hora de ensinar. Para Jesus te ensinar não tem hora, não tem horário, não é somente o momento da EBD, não é somente na hora do culto. Jesus te ensina, adolescente. Nosso junior, meu Deus, nossos juniores, nossos heróis da fé, a qualquer momento, em qualquer lugar, pode ser num dia de chuva, num dia de sol, lá na escola, na rua, aí na casa. Nesse momento, Deus falando ao seu coração, Jesus está te ensinando. Jesus parou, falou assim, opa, para mim a festa já deu, vou subir no templo para ensinar. E aqueles que estavam lá na casa do Senhor, no templo, esses foram abençoados, porque ouviram Jesus falando, né? Vamos continuar aqui nossa lição. Ainda para meditar, sexta-feira, Atos 5:42. Atos, capítulo 5, 42. Atos, capítulo 5, ó, tio Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo de número 42. Acompanhe aí, tá? E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Jesus o Cristo.
Imagine, eles não paravam de ensinar Jesus o Cristo, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Salvador, Jesus o Redentor, Jesus que veio para remir-nos dos nossos pecados, Jesus que veio para nos dar comunhão, nós com o Pai. Jesus, eles não paravam de ensinar Jesus, né? Então, isso é a palavra de Deus para nós, para a nossa vida no dia de hoje. No dia de sábado, o tio quer contar aqui para vocês aqui, Romanos, capítulo 12, versículo 7, que vai nos dizer bem assim, ó, Romanos, capítulo 12, versículo 7, que vai nos falar bem assim, ó, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. É mais ou menos assim, quando a professora chega na sala de aula, professora de matemática, português, história, inglês, ela sempre prepara a aula antes, né? Ela não chega do nada assim, ela sempre prepara a aula antes. Então agora imagine se a professora não preparasse a aula antes, se a professora apenas chegasse ali, mas a professora sempre prepara a aula antes para vocês. Então se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, né? Até para a vida de vocês, se é ensinar, haja dedicação pelo ensino. Juniores, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então fiquemos atentos ao que o Senhor tem para nós essa manhã de domingo, né? Vamos para a nossa lição. A nossa lição diz assim, ó. Lição de número 12. Todo mundo aqui já aprendeu o que significa ser cristão? Alguém ainda tem dúvida do que significa isso? Alguém sabe o que significa ser cristão? Alguém tem dúvida do que significa ser cristão? Dúvidas? Dúvidas? Alguém tem dúvida do que significa ser cristão? O tio é um cristão. Você é um cristão. Você tem dúvida do que é ser cristão? Talvez você tenha alguma dúvida, mas o tio vai explicar essa manhã o que é ser cristão. Cristão, na verdade, é ser discípulo. Cadê aqui? Cristão é ser discípulo. Opa, tá caindo tudo aqui. Ser discípulo de Jesus. Ser cristão nada mais é do que ser discípulo de Jesus, do Mestre. Vocês veem que o que é ser discípulo de Jesus? Querer ser parecido com Ele, querer ser igual a Ele. Tá certo que igual nós nunca seremos, mas querer ser o mais próximo de Jesus, querer se aproximar dele, aprender com Jesus, estar sempre perto de Jesus. Isso é ser cristão, amar o Mestre, né? Isso é ser cristão. Então, as dúvidas foram sanadas nesse momento. Ser cristão é ser discípulo de Jesus, né? Continuando aqui, nós somos todos discípulos de Jesus, nós amamos o Mestre e queremos nos aproximar mais do Mestre, né? Há alguns nomes que as pessoas chamam a gente, né? Nomes pelos quais nós somos chamados. Algumas pessoas, elas nos chamam de evangélicos. Nós somos evangélicos? Somos. Nós servimos a Deus e cumprimos o evangelho do Senhor. Anunciamos as boas novas. Outras pessoas nos chamam de protestante. Nós somos protestantes. Nós protestamos contra as coisas erradas, nós somos protestantes, né? Tem pessoas que nos chamam de evangélico, outras pessoas nos chamam de protestantes. Algumas pessoas nos chamam de crentes, nós somos crentes. E algumas pessoas nos chamam de irmãos, né? Somos todos irmãos na fé, somos todos irmãos que vamos morar no céu. Somos todos filhos de Deus. Nós somos todos irmãos, filhos de Deus. Coloca sempre isso na sua cabeça. Somos crentes, sim, somos crentes, mas somos irmãos, todos filhos de Deus. Então isso fica para a nossa vida. Mas também, só que também não importa a maneira que nós somos chamados, né? O que importa é, como o tio falou, o bom testemunho que você tem dado. Mesmo sem estar vindo à igreja, à casa do Senhor, mesmo sem você estar vindo na igreja, você tem que dar o teu bom testemunho, né? Então, o que importa é o bom testemunho que você está dando, né? Não tem vindo na igreja, mas continua dando um bom testemunho, né? Continuando aqui, ó. Uma das coisas que nos comprometemos quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador é demonstrar o nosso bom testemunho. Como o tio desafiou, o tio quer ver de vocês
um testemunho de vocês, que vocês deram um bom testemunho. Que até meia-noite de hoje vocês possam testemunhar aqui no grupo um bom testemunho que vocês deram, tá bom? Que vocês pensam, puxa vida, mas um exemplo. Eu estava no ônibus, eu vi um velhinho e eu peguei e dei o meu lugar pro velhinho sentar. Nossa, que coisa boa, coisa bonita, hein? Nossa, eu estava voltando do mercado, vi a minha mamãe com a sacola, eu falei, mãe, quer que eu ajude a senhora? Fui lá e peguei a sacola mais pesada. Que coisa boa que você fez, hein? São coisas boas. Você estava jogando bola e de repente chutou a bola lá no vizinho lá. Se você foi pegar tua bola e o vizinho pegou, rateou com você, brigou com você, você xingou o vizinho? Não, você ficou quietinho, pegou tua bola e voltou para casa. Bom testemunho. O teu amiguinho ele maltratou você, te magoou. Você fez o quê? Você perdoou. Isso é um bom testemunho. Que você possa ainda hoje, te desafia, vocês, juniores, nossos heróis da fé, que você possa estar falando ainda hoje aqui no grupo um áudio. Manda um áudio para tio Everson, para tia Andréia, para tia Chinese, para nós ouvir os bons testemunhos de vocês. Depois o tio vai mandar um áudio também falando um bom testemunho que o tio deu. Tia Andréia, manda um áudio também. Tia Chinese, manda um áudio também sobre um bom testemunho que vocês deram. Isso é bom, nós ouvirmos, isso edifica a nossa fé. Sabemos que nós fazemos coisas boas para que nós venhamos agradar a... Isso, tudo que nós fazemos é para a glória dele, é para agradar a ele, agradar a Deus, né? Continuando aqui nossa lição. Veja como é gratificante quando as pessoas reconhecem como alguém que dá bom testemunho. Isso mostra que as pessoas elas nos observam e querem ser iguais a nós. As pessoas querem ser igual a nós. Imagina, as pessoas veem que nós fazemos coisas boas e querem ser igual a gente. Isso é muito bom demais para minha vida, para tua vida, Júnior. Vocês perceberam que eu tiro a camiseta dos juniores aqui, ó? Isso, é a camiseta de vocês. Tio sempre quando estiver dando aula, o tio vai estar com essa camiseta. Pode ser que uma e outra vez o tio não esteja com ela, mas o tio vai estar procurando estar sempre com a camiseta de juniores. E se o tio não tiver a camiseta de juniores, o tio vai estar com a camiseta dos joias preciosas, algum uniforme de joias preciosas. Vocês veem que quando a gente faz alguma coisa boa, as pessoas querem ser iguais a nós? Isso é bom para a tua vida. Quando você faz coisas boas, você se torna espelho. As pessoas querem ser iguais a você. Só que também tem por outro lado. Imagina quando você faz as coisas boas como o papai, a mamãe, não fica feliz? Imagina a alegria do papai e a mamãe ver vocês fazendo coisas boas. Fala assim, como é bom ensinar meu filho. Eu ensino ele, ele é tão obediente. Logo, numa próxima aula, a gente vai falar sobre a obediência também. Como é bom obedecer. Obedecer o papai, obedecer a mamãe, obedecer a Deus. Deus fica muito feliz com isso. E nós nos tornamos espelho para as coisas boas, né? Continuando aqui, ó. Vamos aprender quando começou a história das pessoas serem chamadas cristãos. Logo após a morte de Estevão, lembram quem é Estevão? Estevão foi um diácono da igreja primitiva. Lá, mais ou menos, essa história começou há muitos e muitos e muitos anos atrás. Mais ou menos uns 2000 anos atrás. Logo na igreja primitiva, teve aquele diácono lá que foi apedrejado, e quando mesmo sendo apedrejado, ele não ficou triste. Quando ele estava para morrer, ele falou assim, eu vejo os céus abertos, e ele viu Jesus e toda a sua glória, né? Então, só que ele morreu glorificando a Deus, né? E logo após a morte de Estevão, houve uma perseguição aos discípulos e muitos se espalharam por várias cidades. Né? Os discípulos começaram a se espalhar por várias cidades, mas não se espalharam, não se perderam. Se espalharam pregando a palavra de Deus, falando assim, Estevão morreu, mas morreu glorificando a Deus. Qual Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que deu o seu filho por mim e por você, Jesus, né? Por onde eles passavam, divulgavam a mensagem do Evangelho, divulgavam a mensagem da cruz, divulgavam a morte de Jesus, divulgavam a ressurreição, divulgavam a ascensão e que um dia ele voltará para nos buscar. Nós não estamos órfãos, porque o Espírito Santo está conosco, né? Os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém desejar tomar conhecimento do que eles estavam fazendo. Os discípulos estavam pregando e a igreja de Jerusalém se incomodou. Falou, nossa, o que está acontecendo? Todo mundo está falando desses discípulos de Jesus, o Nazareno. Nós queremos saber o que está acontecendo. E quando eles foram ver o que estava acontecendo, só de ouvir a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, só de ouvir a palavra de Deus, eles começaram a falar, nossa, esses homens estão pregando a Jesus, o Salvador.
Então os líderes da igreja enviaram Barnabé a Antioquia. Chegando ali, Barnabé ficou muito feliz com as obras dos discípulos que estavam fazendo e exortou para que todos permanecessem firmes no Senhor. Nossa, como é bonito que vocês estão fazendo, esses discípulos apóstolos de Jesus. Como é bonito. Fiquem firmes no caminho do Senhor. É a mesma coisa vocês em casa, obedecendo o papai, obedecendo a mamãe, procurando fazer as coisas sempre certo. Fiquem firmes. Tio fica feliz, a tia Andréia fica feliz, a tia Chinesa fica feliz, papai, mamãe, o pastor, todo mundo fica feliz. Fiquem firmes no caminho do Senhor. Os apóstolos estavam todo mundo feliz. Todo mundo feliz, Jesus feliz, Deus alegre. Agora, depois disso, Barnabé foi buscar a Saulo para estar junto com ele em Antioquia, onde ficaram durante 1 ano, se reuniram na igreja que ali havia, ensinando muita gente. E foi nesse lugar que os discípulos foram chamados pela primeira vez, como te disse agora há pouco, de cristão. O nome cristão, vocês veem, cristão vem do quê? Jesus Cristo. Vocês veem? Jesus Cristo, cristão, parece que tem alguma coisa a ver, tem, né? Jesus Cristo, cristão. Eles foram chamados de cristãos. Jesus Cristo. Pessoas que serviam a Jesus, pessoas que ouviram a palavra de Jesus e creram que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado pela remissão dos nossos pecados, de todos os nossos pecados. Nós somos lavados, nós somos salvos por meio de Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, tudo que você faz de bom, Deus se alegra. E as coisinhas erradas que você faz, procura pedir perdão ao Senhor, que o Senhor, Ele perdoa. E o Deus Pai também se alegra quando nós nos arrependemos, né? Continuando aqui nossa lição. Para finalizar, que já estamos acabando já. Devemos valorizar a cada minuto que passamos na casa de Deus e prestar atenção a tudo que se for ensinado. É na igreja que aprendemos que para ser discípulos de Jesus não basta apenas conhecer as Escrituras, é preciso também fazer a vontade de Deus. Agora, que nem a gente falou, não estamos podendo ir na igreja, nem os adultos agora, né? Por causa do momento aí, ninguém pode ir na igreja, a igreja está com as portas fechadas. Mas quando nós voltarmos à igreja, à casa do Senhor, o que nós devemos fazer? Valorizar, juniores, meu Deus do céu, juniores, nós devemos valorizar cada momento que nós estivermos na casa do Senhor, cada momento ouvir a palavra, não ficar passeando nos corredores, não sair lá para fora na hora da palavra, ouvir os louvores, adorar o Senhor, glorificar muitas, como diz a tia Chinesa, muitas glórias ao nosso Deus, né? Nós devemos glorificar o Deus, levantar as nossas mãos e adorar o Senhor. Ai, caiu aqui, ixi, caiu na cabeça do tio, descobriu tudo. O tio vai ficar segurando até o final da aula aqui. Tá quase acabando já a aula do tio. O tio fica segurando aqui, tá? Faz de conta que nada aconteceu. Mas tá bom. Nós devemos glorificar a Deus e continuar adorando ao Senhor. Caiu a cortina do tio aqui. Meus queridos, então o que nós devemos fazer quando nós irmos na casa do Senhor? Não perdermos tempo com brincadeiras, com picuinhas. Nós devemos adorar ao Senhor. Por isso, essa manhã de domingo, o tio quer falar para vocês: fiquem firmes no caminho do Senhor, dê bom testemunho, obedeça a papai, obedeça a mamãe e façam tudo para agradar a Deus, e com certeza Jesus vai ficar muito feliz com vocês. O tio não vê a hora de tio voltar para a igreja, para o tio estar juntamente com vocês. É maravilhoso nós estarmos em comunhão, né? Juniores, nossos heróis da fé, Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima EBD. Assim, Deus queira, Deus venha nos abençoar. E o tio está esperando o testemunho de vocês, hein? Que vocês venham contar o bom testemunho que vocês têm dado, tá bom? O tio vai orar e Deus abençoe cada um de vocês. Obedeçam papai, obedeçam mamãe, tá bom? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse domingo de EBD, nós te agradecemos por cada junior, nós te agradecemos por cada papai, por cada mamãe, Senhor. Abençoa, Senhor, a continuação desse dia, abençoa os nossos heróis da fé, Senhor, para permanecer firme no caminho do Senhor, dando bom testemunho, Senhor, fazendo a tua vontade para te agradar, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Um abraço do tio Everson. Amém?